galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de termoquímica com os fatores que alteram o ΔH. Lembra o que é o ΔH? Variação de entalpia. O estado físico dos nossos reagentes e produtos são fatores que podem alterar o ΔH de uma reação. O estado alotrópico dos nossos reagentes e produtos podem alterar o ΔH de uma reação. A temperatura, se você aquece uma reação, se você resfria uma reação, isso pode interferir no ΔH dela. E a quantidade dos nossos reagentes e produtos. Então são 4 fatores que podem alterar aí o ΔH de uma reação: o estado físico, o estado alotrópico, a temperatura e a quantidade dos reagentes e produtos. Certo? Falar um pouco dessa alotropia aí. Nós temos 4 elementos que sofrem alotropia, que nós usamos a sigla COPS, que é o carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. O que é essa alotropia? São substâncias simples que apresentam a forma, a molécula de maneira diferente. Por exemplo, o nosso carbono, nós podemos ter ele de 3 formas diferentes, e 2 delas para nós é muito conhecido. Nós podemos ter o carbono na forma de diamante, nós podemos ter o carbono na forma de grafite, e uma que foi descoberta, já é mais recente, que é o nosso fuleireno. Quer dizer, já nem é tão recente assim, mas o grafite dessas três formas alotrópicas é a mais estável, tá? O diamante, ele tem aquela estrutura ali do lado esquerdo, o grafite tem aquela estrutura no meio e o fuleireno tem aquela estrutura à direita. Um detalhe importante é a quantidade que temos na natureza mostra a questão da estabilidade. O que é mais fácil de encontrar numa sala de aula? Diamante ou grafite? Grafite tem bastante, né? Você pega uma lapiseira ali, diamante, só se você mexer na bolsa, aí talvez você ache alguma coisa lá. Tranquilo? Brincadeira, gente. A questão do grafite, por apresentar mais na questão da natureza, nós temos ele como sendo a parte mais estável dos três formas alotrópicas ali. O oxigênio, ele vai ter 2 formas alotrópicas: o gasoxigênio, cuja fórmula é O2, e o gasozônio, cuja fórmula é O3. Tá? O que tem mais na natureza? Gasozônio ou gasoxigênio? Gasoxigênio. Por isso, ele é o mais estável entre os dois. Tá? Ali você tem aqueles 2 átomos unidos. Então, quer dizer, a molécula de oxigênio você está mostrando. Quando você descarrega a corrente elétrica na molécula do gasoxigênio, ele pode receber mais um átomo de oxigênio que dá origem ao gás ozônio. Então, ali do lado esquerdo você tem o gás oxigênio, do lado direito você tem moléculas que representam o gás ozônio. Tá? Lembrando que o oxigênio é o mais estável. Nós temos o fósforo. O fósforo pode ser apresentado tanto na coloração preta, branca e vermelha. Então tem o fósforo preto, fósforo branco e o fósforo vermelho, tá certo? O vermelho é o mais estável deles. Ali na estrutura da esquerda você tem o fósforo preto, ali no meio você tem o fósforo branco, que é comumente colocado como sendo P4, justamente por apresentar 4 átomos do fósforo, e lá na direita você tem o fósforo vermelho, tá certo? Então o que ele explica ali é o seguinte: quando você aquece o fósforo branco, ali você vai produzir o fósforo vermelho, e quando você resfria ele e coloca sob pressão de 12.000 atmosferas, que é uma pressão extremamente alta, você tem a formação do fósforo preto. Então o vermelho é o mais estável deles. A alotropia vai também servir para o último elemento, enxofre. Eu tenho na forma monoclínica e rômbica. Tá? A forma monoclínica e rômbica. O rômbico é o mais estável deles. Então ali estão as estruturas do monoclínico e do rômbico. É muito comum apresentar lá S8 como sendo a representação aí do nosso enxofre. O estado padrão deles são padronizados, né? O nome já diz padrão. Se padroniza algumas situações. Por exemplo, quando eu faço uma reação, geralmente vamos padronizá-la na temperatura de 25 graus Celsius, que a gente chama de temperatura ambiente. Como a temperatura é um fator que pode alterar o ΔH, não adianta nós aqui no Brasil realizarmos a reação numa temperatura X, daí a gente vai para um outro país, eles fazem a mesma reação numa temperatura Y, nós encontraríamos valores diferentes de ΔH, justamente por não ter um padrão escolhido. Então, temperatura padronizada em 25 graus Celsius, pressão
nível do mar, pressão de uma atmosfera, tá? Então, o estado físico mais comum é nessa pressão e nessa temperatura, pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. E sempre usar o estado alotrópico mais estável daqueles 4 que acabamos de citar: o carbono na forma de grafite, o gás oxigênio, nós vamos colocar o fósforo na parte vermelha e o enxofre rômico, que são os mais estáveis de cada um desses elementos. A parte importante hoje está aqui, falar da entalpia padrão de formação. Eu preciso montar reações padrão de formação. Você tem que saber montar uma reação. Para isso, tá, você tem que saber como fazê-lo. Então, uma reação de formação, entenda que ela é uma reação de adição, em que vão existir 2 ou mais reagentes e eles estarão sempre na forma de substância simples. E eles dão origem a uma substância composta, tá? Na reação, nós vamos fazer da seguinte forma. Para fazer aí a formação, é importante que você conheça essa sequência: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Inclusive, gravei agora uma aula para o primeiro ano que envolvia essa sequência. Então, desde o primeiro ano eu já venho falando sobre ela lá. A sequência dos não metais, a sequência de ordem decrescente da eletronegatividade. Tá certo? O que eu tenho que saber sobre estes elementos? Estado físico e como representar as suas substâncias simples. Então está ali novamente a sequência, tá certo? Deles temos o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e o hidrogênio. Todos esses elementos, eles serão formados como substâncias simples na forma gasosa, tá? E é daquela forma que eu vou representá-los. O flúor coloco como sendo F2, ele é gasoso. O O2, ele é gasoso. O N2, ele é gasoso e assim por diante. Então, com estes elementos, sempre vai aparecer essa atomicidade 2 e sempre estado físico gasoso para estas substâncias, tá? Lembrando que o oxigênio, por ter um estado alotrópico, às vezes pode ser falado em relação ao ozônio. Se ele falar em termos do ozônio, daí você não escreve como O2, que é o gás oxigênio. Para o ozônio você escreve O3, tá ok? Mas é um caso bem específico. Dessa sequência, apenas o bromo é líquido. Dessas sequências aí, apenas ele vai ser líquido. Como eu vou representá-lo? Da mesma forma como que os demais foram representados. Eu vou escrevê-lo como BR2, porém com estado físico líquido. Tá? Então, dessa sequência, só o bromo é líquido. Todos os demais desta sequência serão sólidos. Tá? Então, todos dessa sequência, que nós ainda não utilizamos, serão sólidos. Então, o I2, o iodo, eu escreverei daquela forma. E lembrando que o enxofre, o carbono e o fósforo faziam parte da alotropia. Eles não precisam ser representados com atomicidade necessariamente, né? Quando eu quero falar do fósforo branco, eu colocaria P4. E quando eu for me referir ao enxofre rômico monoclínico, seria ideal colocar S8. Mas às vezes a gente só deixa simbolizado com ali seu símbolo químico, S, como está ali demonstrado. Tá? Dentro do parênteses S, para indicar que eles estão no estado sólido. Tá certo? Então, só lembrar que ali eu tenho um elemento que forma lá a alotropia, aqueles 3, enxofre, carbono e fósforo. Tá certo? Os demais, gente, tirando a família 8A, todos são sólidos, com exceção do mercúrio, tá? Metais, eles são sólidos, com exceção do mercúrio. E olha como faremos a representação deles. É apenas a colocação dos seus símbolos químicos. O sódio metálico, então no estado sólido, o ferro metálico no estado sólido, a prata metálica no estado sólido. Tá? Então, metais são sólidos na temperatura ambiente, só com exceção do mercúrio. Ele é líquido nessa temperatura ambiente. Tá certo? Como formar as reações? Então, agora vem a parte importante. Eu quero montar a formação da água. Tá? Como eu vou montar essa reação? Então, para começar, formação da água, eu vou formar água. Se eu vou formar água, na reação é colocado no produto. E eu preciso fazer com que essa água tenha reagentes que sejam substâncias simples. Então, quais elementos são formadores da água? Hidrogênio e oxigênio. Volte um pouquinho lá naqueles elementos que eu mostrei como fazer as substâncias simples.
você verá que o hidrogênio ele foi mostrado como sendo H2 no estado gasoso e o oxigênio como sendo O2 no estado gasoso. Por isso a reação ficou hidrogênio com H2, oxigênio como O2, que dão origem à água. O próximo passo é o balanceamento da reação. Você vai dividir o hidrogênio do produto com o hidrogênio do reagente. Eu tenho 2 no produto, eu tenho 2 no reagente. 2 dividido por 2 dá 1. Então, na frente do hidrogênio não precisa pôr nada. Quando der 1, não precisa pôr nada. Lá na água você tem 1 oxigênio e lá no reagente você tem 2 oxigênios. Então vai ficar o oxigênio do produto dividido pelo oxigênio do reagente. Essa é a ideia, dividir sempre do produto para o reagente. Então fica 1 dividido por 2, mas vai dar número fracionário, vai dar 0,5. Então deixa na forma de fração mesmo. Por isso a fração meio apareceu lá na frente do oxigênio. Professor, não era mais fácil colocar 2 mols de água e fazer o balanceamento? Era, mas como a gente monta uma reação de formação, o nome já diz, né? É padrão. Quando você monta a formação, o teu produto sempre deverá ter apenas 1 mol, tá, de produto. Isso é padrão, essa é a padronização que é feita. Formação da amônia, mesma coisa, você vai colocar a amônia lá no teu produto e vai montar a substância simples. A amônia NH3, tá certo? Você tem que montar o nitrogênio e o hidrogênio como sendo substâncias simples. Se você voltar lá na aula, você verá que o nitrogênio ele é o N2 e o hidrogênio é o H2. Para o balanceamento, divide do produto para o reagente. Então ficaria 1 nitrogênio dividido por 2, vai dar 1 sobre 2, por isso a fração meio lá na frente. O hidrogênio são 3 no produto e 2 no reagente. 3 dividido por 2 também é número fracionário, por isso a fração 3 meios lá na frente do hidrogênio. Tá certo? Então aqui vem um exercício para a gente só fazer uma rápida identificação de quem tem avaliação de entalpia padrão de formação. Olhando para essa reação, será que ela é de formação, entalpia padrão de formação? Lembra a dica que eu te falei? No produto só pode ter 1 mol, isso é o padronizado. E lá no nosso produto da letra A temos 2 mols, logo não é a alternativa que eu quero. Letra B, o carbono diamante reage com oxigênio formando dióxido de carbono. Lembra que tem que usar o alotrópico mais estável? O carbono tem o grafite como sendo mais estável. Letra B está errada. Letra C, o carbono grafite reagindo com oxigênio, dando origem ao dióxido de carbono. Se você olhar essa reação, ele usou o alotrópico mais estável, formou um produto com apenas 1 mol, então está tudo certo ali. Letra C já está correta. Mas continuando a análise, letra D, se eu fizer a análise dela, formação, eu tenho que ter reagentes e substâncias simples. Eu tenho reagentes que são substâncias compostas. Já começa aí o erro. Um segundo detalhe é, o teu produto, o carbonato de cálcio, é uma substância sólida e não gasosa. Tá certo? Então, sempre usar o estado físico correto. Então, letra D está errado em 2 momentos. E letra E, quando eu faço a formação, eu tenho 2 mols de produto e poderia ter apenas 1 único mol. Então, a letra C é a nossa letra correta, está ali marcada já para vocês. Tá? A entalpia padrão de combustão é uma outra forma de reação. O que é uma combustão? Combustão é uma queima. Combustão é uma queima. Então, quando fala assim, ó, combustão do metano, eu só preciso saber quem é a substância metano. Tá? Metano é um composto orgânico e ela vai ser queimada da seguinte forma. Para queimar alguma coisa, eu preciso ter o quê? Oxigênio, que a gente chama de comburente dentro das reações de combustão. E uma queima libera 2 produtos, gás carbônico e água. Então, quando eu queimar lá o metano, eu vou liberar gás carbônico e água, tá certo? E para isso, preciso ter oxigênio no reagente. Então, metano reage com oxigênio, liberando gás carbônico e água. Tá? E aí faz o balanceamento. O balanceamento faça primeiro no carbono. Então veja, tem 1 no reagente e tem 1 no produto, não precisou fazer nada. Vai para o hidrogênio, tem 4 no reagente e tem 2 no produto. Por isso que a água recebeu o coeficiente 2. 4 divididos por 2 é 2.
Soma a questão dos oxigênios do teu produto. Tem 2 no gás carbônico e agora tem 2 na água. Né? Lá na água tem mais 2, o que dá 4 oxigênios. Então fica 4 dividido por 2, o que dá o 2 lá na frente do gás oxigênio. Combustão do butano, famoso gás lá da cozinha, GLP. Butano C4H10, veja como o padrão se repetiu. Reagiu com oxigênio, formou gás carbônico e formou água. Então é assim que você identifica uma reação de combustão. Beleza, gente? Balanceamento, 4 carbonos no reagente, 1 no produto. Então ficou 4 divididos por 1, 4. Por isso 4 lá na frente do gás carbônico. O hidrogênio, são 10 no reagente e 2 no produto. 10 por 2, 5. Por isso, 5 mols ali na frente da água. Somem os oxigênios. Tá? Lá no produto tem 4 vezes 2, que dá 8, e tem 5 vezes 1, que dá 5. E 8 com 5 fecham 13 unidades. Lá no reagente só tem 2. 13 divididos por 2, como não dá número inteiro, deixa na fórmula de fração. Beleza? Próxima aula, a gente vai mexer com energia de ligação.